Nós que aqui ficamos, vamos abrir a nossa Bíblia em Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5. Filipenses 2, a partir do verso de número 5. Nós estamos aí na terceira mensagem da nossa série do mês de junho, essa que conta com 5 partes. Então nós temos ainda o próximo domingo e o outro. E o tema da série é o caminho para o discipulado e crescimento. Nós, nessas duas últimas mensagens, nós ouvimos muito acerca do discipulado e o quanto o discipulado ele é importante para a vida da igreja. Semana passada nós falamos sobre o preço do discipulado. O discipulado ele requer de nós um custo, ele requer de nós um preço. E hoje nós vamos falar sobre o exemplo que nós temos para sermos discípulos. Nós temos um grande exemplo. Nós temos um modelo supremo para sermos discípulos. E hoje nós vamos falar sobre isso, encerrando talvez aquilo que seria a primeira parte dessa série, onde nós falamos sobre discipulado, e a partir de semana que vem nós estaremos falando sobre crescimento. Hoje nós vamos então olhar para o nosso texto, e eu peço que você deixe aí a sua Bíblia aberta, nós estaremos lendo ele daqui a pouquinho. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Pai Santo, nós rendemos graças ao Senhor e pedimos, Deus, que o Senhor fale conosco. Rendemos graças ao Senhor e pedimos que o Senhor, ó Deus, ministre aos nossos corações. Rendemos graças ao Senhor e pedimos, Deus, que o Espírito Santo do Senhor fale, Deus, ó Pai, através da Tua palavra. E que eu seja um instrumento, somente um instrumento nas Tuas mãos. Que o Senhor fale conosco e, pela Tua graça e misericórdia, me use para a glória do Senhor. É que nós oramos também, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, hoje nós vivemos em um mundo marcado por influenciadores. Nós vivemos nesse mundo. As pessoas, elas buscam seguidores. Outras pessoas buscam alguém para seguir. É o que nós percebemos nos nossos dias hoje. Influenciar pessoas tem sido talvez um dos temas mais falados nos nossos dias. Saber como influenciar alguém tem sido uma das grandes coisas que tem sido procuradas. Talvez um desejo latente no coração de quase todas as pessoas. Um vendedor gostaria de saber como influenciar alguém, para que aquele alguém compre seu produto. Um comunicador gostaria de saber como influenciar alguém, para que aquela pessoa ouça ali a sua mensagem. A ideia de influenciar, segundo o significado, é exercer uma ação psicológica, uma ascendência sobre alguma pessoa, ou deixar-se subjugar por alguém, deixar ser coordenado por uma outra pessoa. Então, no resumo da ópera, influenciar é a mesma coisa que ter poder sobre alguém. Influenciar é exercer domínio sobre alguém. É poder produzir um efeito sobre pessoas, sobre coisas. É a ação de um agente sobre alguma pessoa. Isso é influenciar. E é isso que as pessoas estão correndo atrás nos nossos dias. Livros, cursos, sobre como influenciar alguém. E nós somos pessoas que precisam ser influenciadas. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos ser influenciados. Nós precisamos dos nossos pais. Nós precisamos de tutores. Nós precisamos de professores. Nós precisamos de mestres. Nós precisamos de pessoas que, de fato, exerçam algum tipo de influência para nos ensinar alguma coisa. Agora, o ponto é, nós vivemos uma grande crise
de influência nos nossos dias. Vivemos uma grande crise. O mundo hoje vive uma crise de influenciadores. O mundo hoje vive uma grande luta em saber quem devem ser aqueles que de fato nós iremos seguir. É uma grande crise de influência. Quem nós iremos seguir então? Quem nós iremos seguir? Uma apresentadora de um programa de festas, brigas e relacionamento? Ou uma cantora de músicas que fazem alusão à pornografia e sexo? Ou quem sabe um youtuber que usa jogos de videogame para ensinar sobre marxismo e comunismo? Talvez você não saiba quem são, mas são características do talvez aquilo que nós chamamos do top 3 de influenciadores do nosso país hoje. Com não só 1.000 seguidores, milhões de seguidores. Milhões. Milhões e milhões de seguidores. São os influenciadores dos nossos dias. São os influenciadores do nosso tempo. Nós vivemos uma crise de influenciadores. Essas são as grandes contribuições desses que se assentam hoje nos primeiros lugares do ranking de pessoas que influenciam outras pessoas nos nossos dias. Na verdade, a vida e obra dos discipuladores, é até engraçado falar isso, a vida e obra dos discipuladores do nosso tempo são, e discipuladores mesmo, porque eles criam discípulos, eles criam pessoas que ficam, na verdade, replicando aquilo que aprendem dele. Então, a vida e obra desses discipuladores do nosso tempo são a do marketing pessoal, a da autopromoção, a do reconhecimento, a dos números, da produtividade. Mas a pergunta que fica para nós é: o que a Bíblia fala sobre tudo isso? O que a Bíblia nos ensina? Qual é, de fato, o padrão bíblico para que eu e você possamos influenciar alguém? Qual é, de fato, o padrão bíblico para nós, como discípulos e discipuladores do Senhor Jesus? Nós temos na Bíblia um modelo supremo. Efésios capítulo 4, verso 13, não é o nosso texto base, mas diz o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. É isso que o texto diz. Temos um alvo, nós temos um objetivo, nós temos um padrão, ou no grego, um arquétipo, um molde perfeito para todos nós, e esse é Jesus. Ele é um modelo a ser seguido por todos nós. Ele é o padrão para todos nós. Agora a pergunta que fica é: já que Cristo é o modelo, será que Cristo nos apresenta o mesmo modelo de influência desses tantos outros, que talvez muitos aqui, principalmente jovens, poderiam mencionar o nome de quase todos ou todos que apareceram numa das imagens aí para trás? Será que Jesus utilizaria dos mesmos métodos? Será que Jesus utilizaria das mesmas técnicas? Vamos ver o que nosso texto diz? Filipenses, capítulo de número 2, a partir do verso 5. Volte seus olhos para o texto. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Morte de cruz. O texto nos apresenta coisas importantes, muito importantes para todos nós. Há pouco mais de um ano atrás, nós lemos toda a carta de Filipenses. E sabemos que essa carta ela fala sobre alegria. Ela fala sobre alegria em Deus. Fala que todo crente precisa ser alegre em Jesus. Mas eu gostaria que nós olhássemos para esse texto hoje. Eu gostaria que nós tirássemos aqui exemplos para nós
do que um discípulo ou de como deve ser um discípulo de Jesus Cristo. Uma vez que Jesus é o nosso modelo, uma vez que Jesus é o nosso padrão. Eu gostaria que nós olhássemos então para esse texto, tirando essas aplicações para todos nós. Mas vamos ver o que o texto nos diz, as características desse texto, e depois vamos tirar então aplicações para as nossas vidas. O texto ele então começa no verso 5, dizendo a seguinte questão: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O grande objetivo aqui do apóstolo Paulo, nesse texto, meus queridos, é nos levar ao entendimento que eu e você precisamos ser imitadores de Jesus. Então ele pega, olha, tende em vós o mesmo sentimento, tenham em vocês. É interessante a estrutura que Paulo usa nesse texto. Dá uma ideia de uma caminhada. Enquanto vocês estão caminhando, caminhem, façam as coisas de vocês, observando e tendo em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A ideia aqui desse sentimento é o mesmo propósito, a mesma inclinação que há em Jesus. Eu e você, como cristãos, precisamos ter os mesmos propósitos de Cristo. Precisamos ter as mesmas inclinações de Jesus Cristo. A ideia é que toda essa mentalidade, essa inclinação, esses propósitos de Jesus estejam presentes dentro da igreja de Filipos. É para isso que Paulo escreveu esse texto. Então tenham em vocês essa mentalidade, esse propósito, essa inclinação. E ele continua no verso de número 6. Pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Paulo nesse momento começa a mostrar para a gente o que é esta mentalidade que eu e você precisamos ter. Precisamos ter a mentalidade de Jesus. Mas o que é então esta mentalidade, esta inclinação, então, que Paulo quer nos dizer aqui nesse texto? O que nós precisamos imitar? O verso de número 6 apresenta para mim e para você duas questões muito importantes, que estavam ali diante de Jesus. Jesus, diz o texto, subsistia em forma de Deus. O que o texto está dizendo? O texto está dizendo que Jesus é Deus. Ele é Deus. Ele tem todos os atributos de Deus. Ele tem toda a essência de Deus. Ele tem e compartilha de todos aqueles atributos comunicáveis e incomunicáveis da divindade do nosso Deus. Ele é Deus. Isso é uma verdade. Isso é um fato. O subsistir aqui é uma ideia de pré-existência. Ele já existia como Deus. É o que Paulo está nos dizendo aqui. Porém, diz o texto, ele não julgou, diz a palavra, como usurpação o ser igual a Deus. Algumas pessoas interpretam esse texto aqui de uma forma errada. Algumas pessoas vão dizer que Jesus abriu mão da divindade ao se encarnar. Algumas pessoas vão dizer que Jesus não abriu mão de toda a divindade, mas abriu mão de alguns aspectos, alguns atributos da divindade. Mas o texto ele não quer dizer isso. A ideia aqui não é que Jesus abriu mão, mas ele não se prendeu. Ele não usou a sua divindade como uma espécie de credencial. É isso que o texto nos diz. Ele não usou o fato dele ser Deus para forçar a todas as pessoas a serem seus seguidores, a serem os seus discípulos. É isso que o texto nos diz. Ele não usou como usurpação o ser ao ser igual a Deus, as credenciais que ele tem como sendo Deus. E ele continua, verso 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança de homens. É muito bonito o que Paulo diz aqui. É muito bonito. Perceba o que ele disse no início. Jesus é Deus. Porém, ele não usou como usurpação o ser igual a Deus. Perceba o que ele está dizendo. Mas antes ele se esvaziou,
aqui a ideia de se esvaziar não é que Jesus ficou mais fraco ao vir para a terra, como algumas pessoas entendem, porque o original do texto não dá a ideia de tipo eu esvaziar alguma coisa. Imagina um balde cheio de água e eu meio que esvazio aquele balde. A ideia não é bem essa. A ideia aqui é a ideia de se vestir de algo e desvestir de outra coisa. A ideia é essa. O termo que o apóstolo Paulo usa aqui é tipo um termo como trocar de roupa, trazendo aqui de uma forma bem resumida para todos nós. É no sentido de que na encarnação de Jesus, ele se desvestiu de toda a sua roupa como Senhor, como Rei, e ele pegou uma outra roupa que não é dele, e ele vestiu essa outra roupa, e essa roupa era a roupa de um servo. É o que o texto nos diz. Pedro vai dizer algo muito parecido quando ele fala lá em 1 Pedro, capítulo de número 5. Quando ele usa ali como exemplo para os jovens presbíteros e pastores, aquilo que o próprio Cristo fez diante deles ao lavar os pés, dizendo que ali diante deles Jesus ele pega então uma toalha e ele cinge essa toalha ali ao volta da sua cintura, e ele se ajoelha, lava os pés do discípulo e diz que o maior no reino é aquele que serve, e que ele, como filho do homem, ele veio para servir e não para ser servido. A linguagem de Paulo aqui é a mesma. O fato de se cingir de alguma coisa, o fato de se vestir de alguma coisa. Jesus então tira aquilo que é próprio dele, a sua divindade, as suas vestes reais, e ele agora assume para ele uma nova roupa, e essa roupa é a roupa de um servo. Ele não ficou menos Deus, ele não perdeu forças, ele não perdeu poder, ele continua sendo Deus, porém ele não usou isso como credencial, ele se esvaziou. A Bíblia nos diz que Jesus se esvaziou de muitas coisas. Diz que ele se esvaziou sobre a sua relação com a lei de Deus. João 1,29 diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não havia em Cristo carga, não havia em Cristo culpa, mas ele toma para si a carga que era de todos aqueles ao qual o Pai deu a ele. Ele toma para si. 2 Coríntios 5,21 diz que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Ele abre mão das suas riquezas. Jesus, ele também abriu mão da sua glória celestial. Tanto é que no fim da sua caminhada, ele ora a Deus, em João 17,5. E agora glorifica, meu Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse mundo. Jesus abriu mão de muitas coisas. Ele abre mão de várias coisas. E verso 8 o texto diz: e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. O ato supremo da humildade de Jesus prosseguiu até a sua morte. E ali na cruz foi o ápice da sua humilhação. O ápice. Eu imagino que até aqui, queridos, já ficou claro que o modelo de influência de Jesus vai na contramão dos modelos de influência que nós ouvimos lá no início. O chamado de todo crente é para o discipulado. É o chamado para todos nós. E como vimos o discipulado, fazendo uma comparação, nós podemos dizer que é o chamado também para influenciar pessoas. Discipular pessoas é influenciar pessoas. Como nós percebemos na semana passada, o discipulado ele é uma via de mão dupla. Ou ele apresenta-se para nós de duas formas. Discipulado é entender que nós somos discípulos de Jesus e precisamos nos
aproximar de Jesus, e discipulado é também ajudar outras pessoas a se aproximarem também de Jesus Cristo. Foi o que nós vimos semana passada. Então, trazendo isso para a linguagem de influência, é o fato de nós sermos influenciados por Cristo e influenciar outras pessoas a servir a Cristo. Uma influência que promove nas pessoas uma transformação na sua cabeça, no seu coração, nos seus comportamentos. Nós somos chamados para isso. Para nós só temos um modelo, um exemplo. Não precisamos sair por aí procurando modelos, procurando influenciadores, porque a Bíblia só nos apresenta um. Somente um. Para nós só temos um, e fazemos isso, discipulamos até que se cumpra o que o apóstolo Paulo diz em Gálatas 4:19, até ser Cristo formado em vós. Esse era o trabalho de Paulo. Paulo pregava até que Cristo fosse formado. Ele orava até que Cristo fosse formado na vida das pessoas. Assim é o trabalho de discipular. Assim é o chamado do discípulo, até que Cristo seja formado. Até que Cristo seja formado. Nós vivemos hoje em um mundo de técnicas, muitas técnicas. Empresas têm técnicas de crescimento, modelos de negócio. Muitas igrejas adotaram também esses modelos, técnicas de crescimento, formas de crescimento, padrões, práticas, pragmatismos para crescer, multiplicar. Mas a igreja, nós precisamos entender que ela tem um caráter espiritual. Ela tem um caráter espiritual. A igreja é um local de pessoas que se parecem com Jesus. E também é um local que ajuda a outras pessoas a se parecerem com Jesus. Isso é a igreja. Isso é uma igreja que entende o que é ser discípulo de Jesus. O que é ser um seguidor de Jesus. O que é ser influenciada por Jesus. Isso é uma igreja. Então, ao olhar para o nosso texto, queridos, e olhar para o supremo modelo, que é Cristo, nós aprendemos pelo menos 3 coisas sobre o discipulado. A primeira é que o discípulo precisa ter associação com Jesus. Ele precisa estar ligado a Jesus. Ele precisa estar conectado com Cristo. Se Cristo não for a essência, o nosso discipulado será conforme a quem? Se ele não for a essência. Nós vamos discipular em nome de quem? Estaríamos aqui e juntamente com um monte de outras igrejas espalhadas por aí, repetindo o erro lá da igreja de Corinto. Quando Paulo olha para aquela igreja lá no capítulo 2 e fala assim, olha, tem uns aí que estão falando que são de Apolo. Outros aí estão falando que são de Cefas. Tem outros aí que estão falando que pertencem a mim, outros de Cristo. Muitas igrejas vivem dessa forma, caem nesse mesmo erro. Tem vários mentores, guias, gurus dentro dela. Quando nós tiramos a essência, o modelo supremo que é Jesus, nós vamos cair nesse erro. Nós vamos cair nessa ideia de tentar substituir Jesus por outra coisa, por uma outra pessoa, por um outro guia. Igrejas onde os seus líderes, onde os seus pastores, onde os seus apóstolos
e até os seus membros já se acham maior do que o próprio Cristo. Já se acham maior. Já dizem que a palavra já não é tão relevante mais. Já dizem que a palavra precisa ser alterada, porque ela não está em conformidade com os padrões do nosso dia mais. Já dizem que tem autoridade para ordenar e mandar naquilo que Deus deve fazer e conforme Deus deve abençoar a sua própria igreja. Alguns se acham maiores do que o próprio Deus. Quando Deus sai de cena, Jesus já não é mais o modelo da igreja. A igreja está fadada a esse fim, a colocar outras pessoas ou outras coisas para assumir o lugar que é de Jesus, para assumir o lugar que pertence a Jesus, que é dele por direito e somente dele. Quem vai conduzir a igreja? Você é discípulo de quem? Ou você tem discipulado em nome de quem? Será que vamos ser uma igreja presbiteriana de Rolândia, ministério fulano de tal? É o que nós percebemos por aí. Tiraram Cristo. Tiraram Cristo. Infelizmente a igreja ela tem se tornado, queridos, um reflexo do mundo. O individualismo crescente, ele tem nos afastado cada vez mais. Mas ao mesmo tempo, a era dos influenciadores, ela tem tomado conta da igreja. As pessoas estão atrás de seguidores, delas mesmas. Delas mesmas. A igreja ela deveria ser composta de muitos seguidores, de um único que deve ser seguido. A igreja deveria ser composta por isso. Mas o problema, o que nós percebemos hoje, é que muitos querem ser seguidos. Muitos querem ter os seus seguidores. Enquanto só existe um que deve ser seguido. Só um. Segunda coisa que nós aprendemos no texto, verso 6 e verso 7. O outro, verso 5. Esse verso 6 e 7. O discípulo, ele não deve se impor. O discípulo não deve se impor. Na era dos influenciadores, todos querem ter opinião. Todo mundo quer ter opinião. Todo mundo quer ser especialista. Todo mundo quer ter o seu lugar de fala. Todo mundo quer ter. Todo mundo quer apresentar as suas credenciais. Eu tenho autoridade para falar desse assunto. Até quando o assunto é desgraça, a pessoa quer ter autoridade para falar daquilo. Já viu uma roda de pessoas falando sobre doença? Só um paralelo, um parêntese aqui. As pessoas brigam até para saber quem é que está mais doente que o outro. Rapaz, essa semana eu estou numa dor de cabeça. Ixi! Além da dor de cabeça, eu estou com uma dor na coluna. Eu vou estar além da dor de cabeça na coluna, eu estou com dor no joelho. A gente briga até por coisa ruim. A gente quer ter razão, e quer influenciar, e quer estar certo, até naquilo que não presta. Essa é a realidade dos nossos dias. Todo mundo quer ter o seu lugar de fala. Todo mundo quer apresentar as suas credenciais. E o que nós vemos no texto? Jesus, mesmo podendo, ele diz, o texto, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Mesmo ele podendo. Cristo mesmo, com todos os direitos. E eu repito, ele poderia exercer todos os seus direitos. Queridos, Jesus podia descer aqui nessa terra, com todo o seu poder, supremo, brilhando, ordenando tudo, exigindo tudo, mas a Bíblia nos diz que ele não o fez. A Bíblia diz que ele não o fez.
Satanás estava certo quando disse que Jesus poderia transformar pedras em pães. Ele poderia sim. Ele estava certo quando disse que se Jesus pulasse do pináculo do templo, uma legião de anjos o salvaria. Ele estava certo. Ele estava certo. De fato, Jesus tem essa autoridade, sim. De fato, Jesus poderia, sim. Mas o que Jesus nos ensina é sobre sermos humildes. É isso que ele nos ensina. O discipulado de Jesus, ele é fundamentado no serviço. Ele é fundamentado na humildade. Esse é o discipulado de Jesus. E dentro dessa sua mensagem de humildade, nós percebemos a grande renúncia de Jesus Cristo. A grande renúncia. Foi humilde até a morte e morte de cruz. É o que a palavra nos diz. Renunciar às nossas vontades, renunciar aos nossos prazeres, renunciar a quem nós somos, é o que nós precisamos fazer. A tal ponto que nós morremos, para que Cristo, que a nossa nova vida, passe a viver em nós. A ideia é de você se renunciar a tal medida que a sua vida e a vida de Cristo se tornam muito parecidas. É sobre aquela união com Jesus que nós lemos lá no início do nosso culto. Estarmos unidos com Ele, até mesmo no seu exemplo, no seu modelo, nas suas pisadas, nos seus trajetos, no seu comportamento, na sua humildade. Podendo até mesmo afirmar, como Paulo disse, já não sou mais eu quem vive. Já não sou mais eu. O discípulo também, segundo o verso de número 8, ele é submisso. O que mais agrada o Senhor? Sacrifícios ou obediência? 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, diz o seguinte: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quando em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. A obediência sempre é melhor. E a Bíblia nos responde a isso. Obediência e submissão andam juntas. E estão no cerne, estão na essência do homem desde a criação. Nós falamos sobre isso muito hoje pela manhã. Muito hoje pela manhã. Sobre o pacto, a aliança que Deus faz com o homem. E dentro dos termos dessa aliança, o que se requer desse homem é puramente a sua obediência. E nada mais. Foi o que nós vimos hoje pela manhã. Então a obediência, ela está no núcleo, ela está no cerne, desde que o homem foi criado. O homem, ele foi criado para ser submisso a Deus. E nesta submissão está a sua vida de adoração, está o amar, está o cuidar, o proteger da sua família. Da mesma forma, a mulher também foi criada para ser submissa a Deus. E dentro dessa submissão encontra-se a submissão ao seu marido, amar, ajudar, zelar pelo lar, como nos ensina a palavra de Deus. Os filhos também foram criados para serem submissos a Deus. E dentro dessa submissão está a obediência aos seus pais, a honrarem seus pais. Então perceba, submissão, obediência estão no cerne da nossa vida como filhos de Deus e como criação de Deus. Está no núcleo. No núcleo. Para o mundo, a submissão é uma palavra que demonstra fraqueza. Para Deus, submissão é uma palavra que demonstra força, alegria, propósito. E nós temos um grande exemplo. E esse exemplo não poderia vir de outra pessoa, que se submeteu ao seu Pai desde o início.
que é Cristo Jesus. Queridos, nós só temos um modelo. A igreja só tem um modelo de discipulado. E esse modelo é de Jesus Cristo. Livros de discipulado são muito importantes, desde que eles foquem em Cristo, como um modelo supremo, para sermos discípulos e discipuladores. Jesus é o nosso exemplo. Jesus é o nosso alvo. Como diz o texto que nós mencionamos aqui em Gálatas 4:19, até ser Cristo formado em nós. Nós fazemos isso até Cristo ser formado em nós. Até atingirmos de fato a estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus. Então, queridos, concluindo, fazer discípulos vai além de ensinar a sã doutrina. Fazer discípulos vai além. Fazer discípulos envolve ensinar pessoas a enxergar a vida pelas lentes da sã doutrina. É misturar o conhecimento com a prática. É viver o que se prega. Nós chamamos isso de cosmovisão. Olhar o mundo pelas lentes da palavra do Senhor. É aplicar a sã doutrina às situações reais da nossa vida. Isso é ser discípulo. Pegar esse conhecimento e aplicar a ele. A isso nós chamamos santificação. Inclui também levar as pessoas ao conhecimento no cotidiano, na vida diária. E nós chamamos isso de discipulado. Então, ser discípulo de Jesus envolve tudo isso. Olhar o mundo pelos óculos da palavra de Deus. Aplicar os ensinamentos da palavra de Deus à nossa vida diária. E conduzir a outras pessoas ao conhecimento dessa palavra. Até Cristo ser formado em nós. Esse é o nosso chamado. É para isso que eu e você fomos chamados. Fazer discípulos, influenciar pessoas com e pelo Evangelho de Jesus Cristo. Fazemos isso para que a obra de Cristo, ela seja vista em nós. Para que a obra de Jesus seja vista em nós. Para que o nosso andar, ele seja guiado em verdade. De acordo com o Evangelho. Para que a expressão do Filho, ela de fato cresça nas nossas vidas. Isso é discipulado. É para esse fim que somos discipulados. E é para esse fim que nós discipulamos. É para isso. Que Deus possa nos abençoar, queridos. Que possamos sim olhar para Jesus como o supremo modelo para todos nós. Viver o discipulado até Cristo ser formado em nós. Até Cristo ser formado nas nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Feche seus olhos. Eu gostaria que você tivesse um tempo de oração nesse momento. Eu gostaria que você orasse por esses 3 motivos que foram mencionados aqui. Deus, que eu seja um discípulo que tenha associação com Jesus, que esteja unido com Jesus. Deus, que eu seja um discípulo que não venha se impor, mas venha ser humilde. Deus, que eu seja um discípulo submisso à Tua palavra. Que Cristo seja formado em mim. E que eu ajude pessoas a terem Cristo formado nelas. Para que a obra de Jesus seja vista em nós, todos os dias. Gostaria que você tivesse um tempo de oração nesse momento. Você vai orar por você nesse momento. Você vai colocar a sua vida diante de Deus, nesse momento.
Vamos ter um tempo de oração.